Então, sou Valdo Duarte, técnico de segurança do trabalho, instrutor de cursos e supervisor pela empresa Treinare Consultoria e Treinamentos. O nosso curso hoje é voltado para a NR18, para a máquina com o nome de PENT, Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho. E tem o seu conteúdo programático. Tem como seu conteúdo programático a NR18, NR11, Instruções Gerais de Segurança, Riscos Residuais e Verificações, Espaços de Trabalho, Característica Técnica do Equipamento, Tipos de Plataformas, Tipos de Montagem de Plataformas, Autopropelida, Rebocada, Montada em Caminhão, Atravancamentos e Rótulos, Princípios de Funcionamento, Estudo do Manual do Equipamento, Segurança na Utilização, Proximidade e Linhas Elétricas, Efeito do Vento, Trabalho em Ambientes Externos, Descargas Atmosféricas, Carregamento, Descarregamento, Deslocamento e Precauções, Operações, painel de solo e no cesto da plataforma, Operação em casos de emergência, Manutenção preventiva e corretiva, Incidentes, Estudos de caso, Sistema de segurança, Checklist diário e avaliação do candidato, avaliação teórica do candidato. Os temas abordados: temos a legislação aplicáveis à operação de plataforma, descrição dos equipamentos, inspeção do equipamento antes da utilização, análise de risco do local de trabalho, dispositivo de emergência dos equipamentos, operação segura do equipamento, treinamento prático de operação. O treinamento de operação de plataforma de trabalho aéreo é obrigatório conforme o anexo 2 da NR, da norma regulamentadora de número 18, da portaria 3.214 de 1978, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Requisito mínimo de segurança: a PENT deve atender às especificações técnicas do fabricante quanto à aplicação, operação, manutenção e inspeções periódicas. O equipamento deve ser dotado de dispositivo de segurança que garanta seu perfeito nivelamento do ponto de trabalho, conforme especificação do fabricante, alça de apoio interno, guarda-corpo que atenda à especificação do fabricante, ou na falta destas, ao disposto no item 18.13.5 da NR18. Legislação aplicável, NR18, anexo 2 e o item 5, painel de comando com botões de parada de emergência, dispositivo de emergência que possibilite baixar o trabalhador e a plataforma até o solo, em caso de pane elétrica, hidráulica ou mecânica. Então a máquina tem esse dispositivo aí, se houver alguma situação de emergência. O operador que estiver no cesto dessa plataforma, o seu ajudante que vai estar ali trabalhando com ele pode muito bem baixar essa plataforma aí, o sistema também de comandos que fica na parte do solo, do lado da máquina. Então ela tem o mesmo sistema de comando, tanto na parte de baixo, ao lado da máquina, como assim também no cesto se consegue sair de uma situação de emergência. Sistema sonoro automático de sinalização acionando durante a subida e descida, ou seja, sinal sonoro, né? A máquina começa a pitar, e aí já sabe que ela está em operação.
operação essa máquina, o sistema giroflex que ela tem. Assim também o operador tem ao seu dispor uma buzina que fica no sistema também do cesto, na parte superior do comando, onde ele consegue acionar, buzinar para que os colaboradores ou que alguém se atente à passagem da máquina. É proibido o uso de cordas, cabos, corrente ou qualquer outro material flexível em substituição ao guarda-corpo. Ou seja, o sistema de guarda-corpo já traz essa segurança aí, que o sistema de guarda-corpo da plataforma é o equipamento de proteção coletiva, é o EPC, onde o colaborador vai adentrar nesse cesto aí de proteção e em seguida ele vai conectar o dispositivo dele, o seu Talabartes Y, na lateral, na barra de ferro do guarda-corpo, que fica esse guarda-corpo é o sistema de proteção que fica sob o cesto aéreo, ou seja, em volta do cesto aéreo, para evitar que o colaborador caia de altura. Então, é um equipamento de proteção aí, esse guarda-corpo. A pente deve possuir proteção contra choques elétricos por meio de cabo de alimentação, de isolação, plugs e tomadas blindadas e aterramento elétrico. Ou seja, a própria plataforma ela tem um sistema de proteção contra choque elétrico, seja por meio de cabo de alimentação de dupla isolação, ele é isolado já para evitar que esse operador ele venha levar uma descarga elétrica aí no exercício da sua função. A parte de manutenção é responsabilidade do proprietário manter um programa de manutenção preventiva de acordo com as recomendações do fabricante ou com o ambiente de uso do equipamento, contemplando, no mínimo, funções e controle de velocidade, descanso e limite de funcionário, controles inferiores e superiores, rede e mecanismo de cabos, dispositivo de segurança e emergência, placas, sinalização de aviso, ou seja, são um sistema de manutenção. Essa máquina deve passar por manutenção periódica de acordo com o manual do fabricante, ou seja, como o manual do fabricante traz essa orientação aí, essa obrigatoriedade aí, que é a manutenção preventiva do equipamento. E não vamos esquecer de fazer essa manutenção preventiva. Não vamos adotar só o perfil de fazer manutenção corretiva quando acontece algo, mas sim quando, antes que aconteça algo, a máquina tem que estar em perfeitas condições de uso. Só a manutenção preventiva que traz uma segurança para o operador, além também de trazer uma vida útil mais longa para essa máquina. Ajuste e substituição de peças gastas e danificadas, lubrificação de partes móveis, inspeção dos elementos do filtro, óleo hidráulico, óleo do motor e de refrigeração, inspeção visual dos componentes estruturais e de outros componentes críticos, tais como elemento de fixação e dispositivo de travamento. Então segue aí a parte de manutenção que se faz obrigatório, porque a máquina ela está em operação e o colaborador ele trabalha em altura. Ele trabalha em altura numa plataforma, então essa máquina precisa estar com as suas manutenções em dia para que ela venha trazer segurança para o operador. No ato da operação desse equipamento, esse operador não pode trabalhar só, ele não pode trabalhar sozinho, ele tem que trabalhar ele e um ajudante, ou seja, ele fica na plataforma para poder operar esse equipamento e o ajudante dele fica no solo, ou seja, é uma máquina que exige que seja 2 pessoas que operem esse equipamento, ou seja, que acompanhe a atividade que se vai realizar. O proprietário da pente deve conservar por um período de 5 anos a seguinte documentação: registro de manutenção,
contendo data, deficiências encontradas, ação corretivas recomendada, identificação dos responsáveis, registro de todos os reparos realizados, contendo a data em que foi realizado cada reparo, a descrição do trabalho realizado, identificação dos responsáveis pelo reparo, identificação dos responsáveis pela liberação, ou seja, são documentos que tem que estar, como a legislação orienta, no período mínimo de 5 anos aí, arquivado aí, que essa máquina deve ter. Esse colaborador deve passar por capacitação, pelo curso de capacitação, para poder esse operador estar apto a manusear essa máquina. Esse operador ele precisa passar também por exames específicos. Assim que a capacitação é específica, é direcionada, também os exames são específicos e direcionados. E nunca esquecer que esse tipo de trabalho em altura, com plataformas, deve ser feito por 2 pessoas, por uma dupla de colaborador, já para um auxiliar o outro, um socorrer o outro numa situação ou uma possível situação ou situações de emergência. Aí a gente fala da capacitação em seguida. O operador deve ser capacitado de acordo com o item da NR 18.2221 da NR 18 e ser treinado no modelo de PENT a ser utilizado, ou seja, ele tem que ser treinado na plataforma na qual ele vai operar, se possível, ou em um similar, no seu próprio local de trabalho. Deve ser treinado com a máquina no seu local de trabalho. Os princípios básicos de segurança, inspeção e operação de forma compatível com o equipamento a ser utilizado e com o ambiente esperado. Cabe ao usuário da empresa capacitar sua equipe para a inspeção e manutenção da PENT, de acordo com as recomendações do fabricante, sempre com base no manual do fabricante, que é um documento daquela fábrica que fabricou aquela dada máquina. Conservar os registros dos operadores treinados em cada modelo de PENT por um período de 5 anos. Orientar os trabalhadores quanto ao uso, carregamento e posicionamento dos materiais na estação de trabalho da PENT, da plataforma. O usuário deve impedir a operação da PENT por trabalhador não capacitado, ou seja, um colaborador que não recebe uma capacitação, que não tem uma capacitação, não tem um treinamento para operar essa máquina, ele não deve utilizar essa máquina. E o próprio operador não pode permitir que alguém venha operar essa máquina, operar essa plataforma sem o seu consentimento. Ele é o responsável, o operador é o responsável direto pela operação da plataforma. A gente temos aqui as demais plataformas. Definição de PENT. Plataforma elevatória móvel de trabalho. É o equipamento autopropelido ou não, dotado de uma estação de trabalho, que é o cesto ou plataforma onde ele vai ficar, e sustentado em sua base por haste metálica, pode ser uma lança ou uma tesoura, capaz de erguer-se para atingir o ponto ou local de trabalho elevado. Só relembrando que plataforma elevatória de trabalho, a PENT é plataforma elevatória móvel de trabalho, antiga PTA. A PTA é plataforma de trabalho aéreo. Mudou de PTA para PENT.
Plataforma elevatória móvel de trabalho, ou seja, estamos falando da mesma máquina, só com a sigla diferente. Antigamente se conhecia ela como PTA, Plataforma de Trabalho Aéreo. Hoje temos PET, Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho. É a mesma máquina, só com dizeres diferentes. Só muda a palavra, mas é a mesma máquina. Plataforma aéreas. A gente fala do equipamento de proteção individual, EPI, capacete com jugular, cinto de segurança paraquedista com talabartes. Lembrando que esse cinto de segurança, o trabalhador, o colaborador deve estar vestido com esse cinto de segurança. Vestido com esse cinto. O talabarte deve estar posicionado no anel D, que é aquele gancho que fica preso no cinto, na parte das costas, na parte alta do cinto. Esse talabarte tem que estar conectado ali naquele anel D e tem que estar conectado também no guarda-corpo, que é aquelas barras de ferro, naquelas barras de ferro que fica em volta da plataforma, onde o colaborador que trabalha naquela parte alta, ele faz uso dessa plataforma aí, desse sistema de guarda-corpo. Ele é protegido por meio dele e conectado ao equipamento de segurança, conectado a ponto de ancoragem, o talabartes Y, que é aquele que tem 2 ganchos. Bota de segurança. A gente tem uma notazinha: não leve em consideração os EPI para atividade. Utilize no momento adequado. Lembrando que esses materiais aí de segurança mencionados, eles devem ter o CA, Certificado de Aprovação, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não utilizar luva durante a operação do equipamento pode dificultar o manuseio do sistema de comando. Então, não é recomendado o uso de luvas, mas quanto capacete de segurança com jugular preso em volta do queixo, cinto de segurança tipo paraquedista com talabartes e bota de segurança. A gente fala do primeiro passo da inspeção geral. Antes de usar esta máquina, pare visualmente, ou seja, parece visualmente segura. Segundo passo, teste funcional, que é aquele teste que a gente vai testar o sistema de comando na prática. Avaliação do risco no local de trabalho, tem que ver o local se oferece risco, tanto solo irregulares, como se tem algum buraco que possa dificultar na hora que a PTA cair nesse buraco aí. Tem que estar horizontal, o solo tem que estar horizontal. Verificar também a questão de rede elétrica, se tem alguma rede elétrica, fio de eletricidade próximo onde se vai realizar esse serviço. Então o operador ele tem que fazer essa checagem no local, ele tem que fazer essa inspeção no local antes de realizar a atividade. Durante toda a operação, tem que estar ciente que tudo ao redor dele está seguro. Como eu falei, a questão do solo é muito importante para a operação dessa máquina. E após a operação, desligar a chave e retirar a chave do sistema de painel, ou seja, da ignição, para não deixar essa chave dessa máquina, dessa pente, no local. Antes do uso diário ou no início de cada turno, deve realizar a inspeção visual e teste. Qual seria a inspeção visual? Essa inspeção visual não deixa de ser um checklist, que é um questionário, na qual o funcionário, o colaborador, o operador, ele vai verificar, dar uma volta em volta da máquina para poder ver se essa máquina ela tá de acordo do ponto de vista visual, do ponto de vista teórico. E fazer o teste, né? Além de ter essa inspeção visual, fazer o teste.
ou seja, testar o sistema de comando para saber se eles estão funcionando, tanto o sistema de comando na parte do solo, que é a parte de lado da máquina, e também a parte onde fica na plataforma de trabalho, no cesto. O sistema de comando na parte de baixo e o sistema de comando que fica no cesto. Verificar, fazer a inspeção nesses dois sistemas de comando que tem, todos os dois têm a mesma funcionalidade. Então, a gente segue aí falando da certificação o manual de operação de segurança, é o manual responsável que a gente cita uma legislação, a ANSI, é uma norma internacional que também retrata os seus padrões de segurança aí, para os equipamentos, aí, para máquinas e equipamentos. A gente, ainda falando sobre a inspeção geral, a gente verifica o nível de água da bateria e da tampa bem fechada, a água destilada, para alcançar 100% de carga, carregar 10 a 12 horas, né, que ela é elétrica, essa máquina, tem que carregar ela, autonomia de trabalho de 6 a 8 horas, 100% com carga, ou seja, tem que estar com 100% com carga. E se essa PTA, ela faltar, a bateria dela descarregar e o operador não atentar para isso, ele pode ficar lá em cima, pode ficar com a PTA lá travada, por falta de energia para poder ele descer. E aí o que vai acontecer? Aí vai ter que acionar a emergência para poder essa PTA colocar ela para baixo, ou seja, essa plataforma. Lembrando que a bateria, a carga elétrica dela, tanto funciona para um sistema de solo, de lado, quanto também na plataforma, na parte de cima, no posto de trabalho. Agora, quando não tem energia nenhuma, nem o outro vai funcionar, vai ter que colocar ela na situação, no modo de situação de emergência para descer essa plataforma. Operação segura. A gente verifica rodas e pneus, verificar se não estão faltando parafusos e porcas e se os pneus estão em boas condições. Isso é checklist. Isso é o checklist. Os pneus podem ser maciços ou pneumáticos, os tipos de pneu, que podem ser preenchidos com a espuma ou a própria para este preenchimento. Todo pneu preenchido com espuma é identificado com um parafuso ou uma banda de rodagem, né? Então eles têm essa identificação. Fixação do cinto de segurança após chegar na plataforma. Todos os trabalhadores de pente devem utilizar o cinto de segurança tipo paraquedista ligado ao ponto de ancoragem do equipamento, como eu falei, na plataforma, né, que é o equipamento, aquela plataforma que é a grade, lá é os pontos de ancoragem, para proteger ele de queda de altura. Antes do uso diário ou no início de cada turno deve ser realizada a inspeção visual. A gente sempre enfatiza essa questão visual, que é o checklist de verificação. A gente vai olhar para o giro da mesa, né, que é a plataforma, após estar em cima da plataforma. Giro da mesa, indicador de carga, o orímetro, são as leituras, são os botões que ficam na plataforma, que fica na mesa, na mesa, naquela plataforma aí aérea, que é a parte superior, lança superior e lança inferior. A gente tem um sistema de pedal também, né, do lado onde a gente tem que manter o pé ali, naquele pedal ali de aceleração, para poder essa máquina ela tá operando. Acionamento de controle. Antes do uso diário ou no início de cada turno, deve ser realizada inspeção visual e teste funcional da PTA. Sempre teste funcional, para ver se ela está funcionando. Verificando-se o perfeito ajuste e funcionamento do seguinte item: pedal, controle de operação, que é o pedal,
o desligamento automático do pedal é de 7 segundos, esse é o tempo máximo.